Então vamos nessa, simulado de gramática da banca CETRED, tá certo? Vamos nessa para a primeira questão. A primeira questão é sobre as funções do ou aos ais. E aí ele colocou assim, ó, e ouviu calado tudo o que o delegado tinha a dizer-lhe. E ele diz assim, sobre o termo destacado, indique a opção correta. Olha só, gente, para introduzirmos esse estudo aqui do o aos ais. No caso aqui, o que você tem é o seguinte: quando você tem o os e o aás, quando eles vêm antes do que ou do de, e quando você conseguir substituir respectivamente por aquilo, por aquele e aqueles e por aquelas, você vai ter um os, as classificado como pronome demonstrativo. A gramática vai falar que eles são chamados de pronomes demonstrativos reduzidos. Reduzidos. Porque vai ser exatamente o que? A redução do aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Então, nós vamos ter pronome demonstrativo seguido de um pronome relativo, ó, este que vai ser um pronome relativo, retoma os, o as, e este que terá preposição. Então, eu tenho que fazer dois critérios. Primeiro, vem antes de que e de. Segundo, eu consigo substituir. Então, o primeiro requisito aqui, ó, tudo o que vem antes de que, eu consigo substituir por aquilo. Ó, ouviu calado tudo o que o delegado tinha a dizer-lhe. Ouviu calado tudo aquilo. Então, neste caso, ó, é um pronome demonstrativo. Questão 1, a alternativa de letra E. Beleza, gente. Ó, Edson, artigo definido. O artigo definido, ele vem ligado a substantivo. Ele vem antes de substantivo e ele concorda com o substantivo. Então, aqui, ó, esse da aqui, ele é a junção da preposição de mais a. Então, esse azinho que está aqui, ó, esse a que está fundido com a preposição, é artigo do substantivo mulher. Esta crase aqui, ó, crase, em que eu tenho uma junção de preposição a mais artigo, eu tenho um artigo aqui dentro do substantivo delegada. Este o que está aqui, ele é artigo, ó, o delegado. Este ozinho que está aí, ele é artigo de quê? Do substantivo delegado. Beleza? Então a resposta aí, letra E. Edson, complemento nominal. Gente, complemento nominal, a primeira coisa que você tem que observar é que complemento nominal, ele vai ser regido por preposição. Complemento nominal é com preposição obrigatória. Não há preposição aí no o. Portanto, ele não tem como ser complemento nominal. Beleza? E o artigo indefinido é o uma, uns e umas. Letra E é a resposta. Beleza? Questão 2 aí. A2 vai falar sobre formação de palavras. Beleza? Vamos lá. Quanto ao processo de formação das palavras foguete, cauteloso e bandeirola, marque a opção correta. Vamos lá, gente. Vamos tentar fazer aqui um resumo para você compreender, certo? É provável, né, ó, que uma palavra ela seja formada por prefixação.
O que é prefixação? É o acréscimo de um prefixo. O prefixo ele vem antes da palavra originária. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra começar e antes da palavra começar, eu acrescento um prefixo. E aí eu vou dizer, ó, eu vou formar uma nova palavra, recomeçar, certo? Vai se formar o quê? Uma nova palavra. Beleza? Aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, sufixação. A sufixação é um acréscimo de um sufixo. Aí lembra, prefixação é antes, sufixação é depois. Opa, sufixação, a palavra é depois. Então, se você tem, por exemplo, a palavra feliz, posso acrescentar um sufixo e aí eu vou dizer felizmente. Então, a palavra felizmente, ela é formada por sufixação, que é o caso da resposta da questão 2. Ó. As palavras foguete, cauteloso e bandeirola são formados por sufixação. Por exemplo, foguete, eu tenho aqui fogo, né? Ó, fogo, em que eu acrescento um sufixo, ó, fogo, eu acrescento um sufixo, e aí vai ficar foguete. Cauteloso, eu tenho cautela, acrescento um sufixo, vai ficar cauteloso. Eu tenho a palavra bandeira, acrescento o sufixo, vai ficar bandeirola. Beleza? Então, prefixo e sufixo tem a ver com o uso antes ou depois. Vamos ver o que é que ele cobrou também aqui. Ó, aqui, gente, ó, derivação imprópria é quando uma classe morfológica, ó, imprópria é quando uma classe morfológica ela é quando uma palavra ela muda de classe gramatical. Por exemplo, se você pega a palavra beber, Edson, beber. Peraí, vamos pegar outra palavra aqui. Se você pega o verbo cantar, Edson, cantar é o quê? Verbo. Então, a derivação imprópria é pegar o verbo cantar, jogar em um contexto em que haja uma mudança de classe gramatical. Quando eu falo aqui, ó, o cantar do pássaro. Então aqui, o cantar do pássaro, houve uma mudança de classe gramatical. Então a palavra-chave de imprópria é mudança. Há uma mudança de classe gramatical. Geralmente, ó, a essência dele é ser um verbo, mas nesse contexto aqui ele foi empregado, ó, como substantivo, certo? Isso aqui, inclusive, está muito ligado ao que chamamos de substantivação de palavras. Vamos para outro cara aqui, ó, é a parassíntese, né? Ó, parassíntese. A parassíntese, gente, é o acréscimo. Você tem a palavra X, aí você acrescenta simultaneamente um prefixo antes e um sufixo depois. Ó, parassíntese, você vai incluir tanto um prefixo antes quanto um sufixo depois. Só que eu não posso retirar. Não posso retirar o prefixo ou o sufixo. Então, o que é que acontece? Se eu retiro, haverá uma perda. Não vai existir aquela palavra. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra tarde.
Aí eu vou acrescentar um prefixo, em, e vou acrescentar um sufixo, ter. Perceba que eu não tenho como tirar o em. Porque se eu retirar o em, vai ficar tardecer. Não existe tardecer. Da mesma maneira, eu não posso tirar o ser, porque não vai existir a forma em tarde. Então, tem que ficar atento com a parassintética e com a prefixal e sufixal. Então, não posso retirar o prefixo ou o sufixo, já que é justamente a junção dos dois que vai transformar em uma nova palavra. E aglutinação, você vai juntar duas palavras, só que vai haver perda de letra, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, você vai pegar a palavra planalto. Ó, você pegou a palavra planalto. Vamos colocar aqui em cima, ó. Planalto é a junção de plano mais alto. Plano mais alto vai formar planalto. Então, a palavra planalto, ela é formada por aglutinação. Porque quando você juntou plano mais alto, você perdeu um elemento. Certo, gente? Então, aqui lembrando que é uma aula de revisão. Qualquer dúvida, deixa aí a sua mensagem. Tranquilo? Então, questão 2, letra B. A D diz, todos têm sufixo diminutivo? Não. Estão formadas por parassíntese? Não. Ó, questão 3 aí. A 3 vai abordar a regência. Então, olha só. Assinale a frase em que a regência do verbo assistir está incorreta. Está incorreta. Ó, gente. Para a banca Cetrede, presta muita atenção nesse esquema que eu vou colocar para vocês. O verbo assistir, quando estiver no sentido de socorrer, isso é porque eu já vi provas anteriores que ele cobrou, ele tanto aceita o verbo assistir, ó, o verbo assistir, no sentido de socorrer, empregado sem preposição, como também empregado com preposição a. Então, no sentido de socorrer, ele vai falar o médico, o bombeiro, o policial, assistir o ferido. Você tanto pode empregar sem preposição ou com. Vale salientar, algumas bancas examinadoras, elas não aceitam essa forma 2 aqui. Não aceitam. A banca Cetrede, ela aceita. De acordo com o quê? Com questões anteriores, gente. De acordo com questões anteriores. Beleza? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, cadê? Ó, o médico assiste o doente. Ó, assistir é socorrer. Logo, tanto estaria correto eu falar o médico assiste o doente quanto ao doente, ó. Como a ideia é de socorrer, posso empregar sem, posso empregar com. Beleza? Então, poderia falar assiste o doente, assiste ao doente. Então, a única dúvida que poderia haver é justamente na ideia de socorrer com preposição a. Beleza? Com a preposição a. Ok. Vamos continuar. O próximo é o verbo assistir no sentido de ver. Verbo assistir no sentido de caber. E verbo assistir no sentido de morar. Esses três aqui, não há o que temer. Não há discussão. No sentido de ver, rege a. No sentido de caber, rege a.
no sentido de morar, rege em. Sim, o verbo assistir pode sim relacionar lugar, ó. Joana assiste em Fortaleza, ó. Joana assiste. O sentido aqui é que Joana mora, aí vai pegar a mesma preposição, ó. Quem mora, mora em. Neste caso, Edson assiste em Apodi. Os outros três acima, o sentido é de ver, que é o mais comum nas provas, ó. Assistimos é ver, rege a. Assistir é ver, rege a. Se rege a, cadê a preposição a que está aqui? A incorreta é a letra B, quando a forma correta é assiste ao jogo pela TV. Edson, e a crase em missa? Ó, assistir está no sentido de ver, rege a, rege o emprego da preposição a. A palavra missa é um substantivo feminino que aceita o quê? O artigo a, certo? Então aqui, ó, a crase está bem empregada pela junção da preposição a de assistir, mais o artigo de quem? Do substantivo missa. Então a resposta aí, ó, a alternativa de letra B. Então levem isso para a prova, assistir isso correta. Se você pegar alguma questão da CETRED, você vai ver que ela já cobriu isso em questões anteriores. Beleza? Vamos nessa. Questão 4. A 4 diz assim: marque a opção correta quanto à função sintática do termo. Olha só, gente. Que interessante. Os antigos moradores da terra, certo? Ele fala o seguinte. Ficou faltando aí o verbo, né? Mas ficou faltando o resto da frase. Mas beleza. Como ele quer aí a função sintática do termo no primeiro parágrafo, ele vai falar. Marca a opção correta, né? Sujeito composto, sujeito simples, cujo núcleo é moradores, cujo núcleo é antigos. Vamos aqui bem rapidinho. Quero reforçar com você o seguinte, certo? Quando você pega o verbo aqui, ó, quando você pega o verbo e faz a pergunta para encontrar o sujeito, quem é que mais verbo, essa resposta aí vai ser... Peraí. Essa respostazinha aí vai ser o que chamamos de sujeito, certo? Beleza. Então, o sujeito é o termo a que o verbo faz referência. Tranquilo? Aqui dentro do sujeito haverá vários termos. Eles possuem classificação morfológica. Então, o que você vai observar? Que é o seguinte, ó. O cara principal dentro do sujeito, ele é o que chamamos de substantivo. Então, ó, você vai procurar o substantivo e vai observar o adjetivo. O adjetivo, ele não tem função de núcleo. Quem tem função de núcleo do sujeito é o substantivo, que vai ter a função de núcleo, certo? Quando você estuda o núcleo, vai dizer que o núcleo é a palavra mais importante dentro do sujeito, certo? E que ela é formada ou por substantivo ou por pronome. Então, o adjetivo não tem função de núcleo do sujeito. Quando o adjetivo está junto ao substantivo dentro do sujeito, esse adjetivo ele vai ter a função de adjunto a de nominal e não função de núcleo. Beleza? Então aqui, ó, se eu digo assim, se eu falo se eu digo assim, ó, a população brasileira vive.
Aí quando você pergunta aqui, ó, quem é que vive? Ó, o sujeito é, ó, a população brasileira. Ó. Isso aqui é o sujeito sintático. Morfologicamente, eu vou ter aqui, ó, artigo, substantivo e adjetivo. Sintaticamente, população é a que possui a função de quê? De núcleo do sujeito. A palavra brasileira, que é um adjetivo, está junto ao substantivo população, é adjunto adnominal. Então é isso que ele cobrou nessa questão. Para você ficar atento, justamente em que, ó, os antigos moradores, ó, moradores é substantivo, certo? Moradores é substantivo. Logo, a resposta aqui, ó, é a letra B. Sujeito simples, cujo núcleo é moradores. Lembrando que eu esqueci de colocar... Eu esqueci não, é porque isso faz referência ao primeiro parágrafo. Eu esqueci de colocar o texto completo. Mas, como ele deu só isso, deixa eu explicar só pela frase, beleza? Aqui à frente vai ter algum verbo. O que eu vou observar aqui é, gente, ó, moradores é o substantivo, então substantivo ou pronome são os termos que desempenham papel de núcleo do sujeito. A palavra antigos aqui é um adjetivo e funciona aqui, ó, como adjunto adnominal, certo? Como adjunto adnominal. Então é muito comum. Quem também funciona como adjunto, anota aí, ó, o artigo. O artigo também funciona como adjunto adnominal. E aí você reforça um pouquinho sobre isso, ó. O núcleo é antigos? Não. Antigos aí é um adjunto adnominal de moradores. Tranquilo? Sujeito oracional, sujeito indeterminado, sujeito composto. Revisamos isso em outra aula oportuna. Beleza? Beleza. Questão 5 aí. A 5 vai cobrar sobre tipos de predicado. Ó. Tipos de predicado não é um assunto comum na maioria das bancas, mas a CETRED já cobrou, se já cobrou é assunto para você revisar. Então, beleza. Ó, tipos de predicado. Predicado verbal, nominal, beleza, ó. Vamos para um aqui, ó. Predicado verbal. O que é que eu tenho que saber sobre predicado verbal? Duas coisas. Ocorre com verbo de ação. Predicado verbal ocorre com verbo de ação. Ok? O núcleo do predicado verbal é o verbo. O núcleo do predicado verbal é o verbo. Então, verbo de ação. Se você estuda transitividade, certo? Lá vai ter verbo intransitivo, transitivo direto e tal. Mas eu não quero me adentrar nisso. Olha o 2. Predicado nominal. O predicado nominal, ele é formado por verbo de ligação. Certo? Ah, Edson, verbo de ligação. Verbo de ligação não indica ação. Ó, não indica. O núcleo do predicado nominal é o nome. Certo? Daí vem os principais verbos de ligação, são comuns nas provas de concursos, ó. O verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo parecer, o verbo permanecer, o verbo continuar, tornar-se. Beleza? Então aqui, ó, eu já vejo aqui, ó, dois verbos de ligação, ó. Ó, é e parecem. Então aqui, ó, como aqui
eu tenho um verbo de ligação, é um predicado nominal. Parecem é um verbo de ligação, predicado nominal. Ok? O 3 vai ser o predicado verbo nominal. Aqui iremos ter dois núcleos. Vocês vão ter verbo de ação, mais um predicativo. Verbo de ação mais um predicativo. O que é um predicativo? É uma palavra, é um termo que indica uma característica. Eu vou ter dois núcleos. O verbo e o nome, né? O nome aqui, gente, é a característica. Beleza? Então, ó, sofreu é ação, chegaram é ação, morreu é ação. Então, olha o que há em comum aí, ó. Tanto no verbal quanto no verbo nominal, tem ação no meio. Então, ó, tem ação aqui. Beleza. Mas não tem a característica, que é o predicativo. Então, na letra B, verbo de ação, predicado verbal. A borboleta morreu. Morreu aí é uma ação, predicado verbal. A resposta correta é a letra C, em que ele pede verbo nominal, em que eu tenho chegaram é uma ação e cansadas é o predicativo. Então, vou ter os dois, tanto a ação quanto o predicativo, certo? Tenho verbo de ação mais predicativo. Ó. Cuidado, chegaram não é verbo de ligação. Se fosse as crianças estão cansadas, aí sim é verbo de ligação e o predicado seria o quê? Predicado nominal. Tá bom? Revisãozinha aí bacana para a prova de vocês. Ok. Beleza, questão 6 aí. Sintaticamente, o termo que introduz respectivamente uma oração subordinada e uma oração subordinada, que é respectivamente. No caso aqui, nós temos a questão do que, né? Que e que, que aqui, que aqui. Certo? Eu tenho que observar se esse que ele é um pronome relativo, porque se ele for pronome relativo, vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, certo? Se que for conjunção integrante, ele vai introduzir uma oração subordinada que substantiva. Então, eu tenho que relacionar. É um pronome relativo, é uma oração adjetiva. É uma conjunção integrante, é uma oração substantiva. Como é que eu vou diferenciar? Primeiro eu vou ter que, apesar de ser uma questão de sintaxe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar para a morfologia e classificar o que. Este que aqui será relativo quando ele estiver ligado a substantivo ou a pronome. Eu consigo trocar pelo o qual ou pela a qual. A conjunção integrante, geralmente, ela vai estar ligada a verbo e você consegue trocar pelo isso. Então, aqui, o primeiro, um novo estudo mostrou o que está ligado a mostrou. Mostrou é um verbo. Então, o que é uma conjunção integrante.
consigo trocar por isso, ó, um novo estudo mostrou isso. Se é conjunção integrante, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Então, não é adverbial, não é adjetiva. Ixi, eliminei, ó, não é adjetiva, não é adverbial. Beleza? Aí o próximo aqui, ó, através de um fluxo de partículas carregadas que saíram. O que é que saíram do planeta vermelho? As partículas carregadas, ó, ele remete às partículas, que é o quê? Substantivo. Então, vou ter pronome relativo, retoma partículas carregadas, posso trocar por as quais saíram, né? As partículas, como é um relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Letra C é a nossa resposta. Aí vamos para cá. Essa oração adjetiva, ela pode ser explicativa, como também pode ser restritiva. A explicativa é com pontuação e a restritiva é sem pontuação. Neste caso aqui, como há uma vírgula aqui, ó, antes do que, com pontuação, poderíamos também afirmar que aí é uma oração adjetiva explicativa, caso ele tivesse cobrado algo neste sentido. Bom, caso ele tivesse cobrado aí algo nesse sentido. Beleza? Ok, então a resposta aí, letra C. A próxima questão 7. Ó, mais uma questão. Ó. A oração é subordinada substantiva. Edson, por que é subordinada substantiva? Acabamos de ver que quando for conjunção integrante, a oração é substantiva. Então, ó, supõe o quê? Ó? O que está ligado ao verbo supõe, né? Então, ele é o quê? Uma conjunção integrante. E você consegue trocar por isso, ó. Eu suponho isso. Então, beleza. Beleza. Então, aí eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva. Não é? Acabamos de ver. Conjunção integrante, oração subordinada, o quê? Substantiva. Tranquilo. Agora, gente, uma das principais orações substantivas é exatamente esta aqui, ó, que é a resposta da 7, objetiva direta. Para que você identifique a oração, para você identificar a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que é a oração que tem exatamente a função de um objeto direto, você vai seguir este processozinho aqui, ó. Primeiro passo, ache o sujeito. Primeiro passo, acha o sujeito. Depois, vai pegar o verbo. Depois, vai perguntar o que. E a resposta vai ser a oração introduzida pelo que e se. Certo? Então, você vai ter, ó. Passo 1, ache o sujeito. Passo 2, segundo passo, você vai perguntar o quê? E a resposta vai ser exatamente a oração que vai ser introduzida pelas conjunções integrantes que e se. Beleza? Então, ó. Vitória falou que foi aprovada. Então, o primeiro passo aí é pegar o verbo e encontrar o sujeito. Quem é que falou que foi aprovada? Vitória.
Vitória aí é o sujeito, ó, primeiro passo. Aí eu vou e pergunto assim, ó, Vitória falou o quê? A resposta vai ser que foi aprovada. Então aqui, ó, introduzida por conjunção integrante, Vitória falou isso. Temos aqui o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, o quê? Direta. Então revisa este tópico, muito comum, não só na CETRED, como em outros concursos, essa ideia da oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que está entre as duas orações substantivas mais comuns nas provas de concurso. Então aqui, ó, qual é o sujeito de suponho? O sujeito de suponho é eu. Ó, eu. O sujeito é eu. Eu suponho. Eu suponho. Suponho o quê? Qual é a resposta? Que nunca teria visto um elefante. Então, isto aqui é introduzida por conjunção integrante, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, o quê? Direta. Beleza? A indireta é com preposição, gente. A indireta é com preposição, então não poderia ser indireta. A subjetiva é aquela que tem função de sujeito. Não pode ser subjetiva porque o sujeito é eu. O sujeito é eu aqui. Então a oração não poderia ser subjetiva. Predicativa, ela vai ocorrer com o verbo de ligação. E a positiva geralmente vem após os dois pontos. Então aí uma dicasinha de cada oração dessa. Então, objetivo indireta é com preposição. Subjetivo é que tem função de sujeito, não pode ser porque o sujeito é eu. Predicativa ocorre com verbo de ligação. E a positiva geralmente vai ocorrer com o uso dos pontos. Ok? Beleza. Próxima. Questão 8 aí. Marque a alternativa correta quanto à concordância. Marque a alternativa correta quanto à concordância. Aqui é a concordância nominal, ó. Menos, bastante, meio, 200 e obrigado. Beleza? Ó, menos não existe. É menos. Menos é a forma correta. Não existe menos. Menos gente não, menos. Ah, eu tenho menos chance. Não, você tem menos chance. Ok? Aqui na letra B, conheci bastantes pessoas. Você vai empregar bastantes no plural quando ele estiver ligado a substantivo. E você pode passar por plural bastantes quando você conseguir, na mesma frase, trocar por muitos ou por muitas. Qual é a ideia? Pegou bastantes, está ligado a substantivo, então ele vai flexionar concordando com o substantivo a que se refere. O bastantes, quando você substituir por muitos ou muitas, eles vão flexionar. Então aqui, ó, conheci bastantes pessoas, eu consigo falar assim, ó, conheci bastantes pessoas porque eu conheci muitas pessoas. Veja que eu consigo trocar por muitas. Então, bastantes vai ser usado o quê? Vai ser empregado no plural. A sua morfologia aqui vai ser de pronome indefinido, certo? Pronome indefinido. Ok?
Aqui nós vamos ter a resposta da 8. Ela anda meio desanimada. Meio aqui, você vai empregar meio quando o sentido for um pouco. Você vai empregar meia ou meio quando o sentido for metade. Então, quando meio significar um pouco, ele vai ser o que chamamos de advérbio. Quando ele indicar metade, ele vai ser numeral. E lembra que advérbio é uma classe morfológica que não flexiona, que é chamada de invariável. Então, ela anda meio desanimada, meio está correto, porque eu consigo trocar aqui, ó, por um pouco. Ela anda meio desanimada, ela anda um pouco desanimada. Beleza? Aí aqui, gente, eu tenho a palavra grama. Grama ou gramas. Beleza? Ó. O grama versus a grama. Artigo o ou artigo a. A grama é o mato. É o mato. Né? Já o grama é a unidade. Unidade de medida. Pera. Menina. É a unidade de medida. Ó. Então, comprei 200 gramas. Não. Não, você não comprou 200 mato, né? Não. Então, ó, o correto aqui é comprei 200 gramas de queijo. Fica estranho porque quando você pega a palavra gramas, aí você fala assim, ah, mas gramas é feminino, certo? Então tem que ficar atento a isso. Comprei 200 gramas de queijo, porque aí, ó, a ideia é unidade de medida. Se fosse o mato, eu plantei várias gramas aqui no quintal. Então aí seria o mato. E a questão do obrigado. Obrigado, quem fala são os homens, né? Homens sempre falam obrigado. E as mulheres sempre falam obrigada. Certo? Mulher, independentemente de com quem fala, mulher sempre deve falar obrigada e não obrigado. Muitas mulheres cometem um erro pensando que deve se falar no masculino quando se fala com um homem. Não. Mulher sempre fala obrigada. Então lá na prova ele vai dar o contexto. Ó. Ela disse obrigada ao rapaz. Mesmo conversando com o homem, ela deve usar a forma obrigada, certo? Então homens falam obrigado, as mulheres falam obrigada. Beleza? Então aí vai dizer, a gramática fala que obrigado e obrigada são adjetivos e concordam com o substantivo a que se refere. Show? Beleza. Letra C. 9. Em qual das opções a seguir a vírgula foi utilizada para separar palavras de mesma função sintática? Espera aí. Palavras de mesma função sintática. Então aqui uma questãozinha de pontuação. Vou ver se dá para eu abrir um espaçozinho aqui. Vou diminuir mais aqui. Para caber as anotações. Opa, troquei aqui sem querer. Ó. Beleza, vamos lá.
Em qual das opções a seguir a vírgula foi utilizada para separar palavras, olha, palavras de mesma função sintática? Gente, a resposta da 9 é a letra B, certo? Em que aqui você vai ter, a regra que é termos, termos enumerativos. Termos enumerativos é igual termos de mesma função. Certo, gente? Anotem aí. Termos enumerativos é igual termos de mesma função. Então, se os termos são enumerativos, como é que funcionam os termos enumerativos? É aquela sequência X, Y, Z, W, né? A sequência. Então, ele tanto pode falar termos enumerativos, quanto falar termos de mesma função. E aqui eu vou ter, minha casa tem, minha casa é o sujeito, minha casa tem o quê? 4 dormitórios, tem 2 banheiros, tem 3 salas e um bom quintal. Então aí eu vou ter o quê? Termos enumerativos, que são termos de quê? De mesma função, certo? De mesma função. E que função é essa, Edson? Ele poderia ter dito, foi utilizada para separar termos com a mesma função de objeto direto. Esses termos aí, eles completam o verbo ter. No caso aí, esses termos aí são objetos diretos. Beleza? Vamos ver as outras? Olha, o tempo não é aquilo que você pensa. Meu amigo aqui, o uso de pontuação é porque separa vocativo. O vocativo é o termo que é usado para quê? Para chamar. Vocativo é o quê? Termo que é usado para o quê? Chamar. Beleza? Você conversa diretamente com quem? Com a pessoa. Você conversa diretamente com ela. A letra C. Elas gritavam. Eu nem me incomodava. Veja que aqui, gente, ele separa o porém. Então, essas vírgulas da letra C, elas separam uma conjunção chamada de conjunção coordenada adversativa. Separam conjunção. Vamos lembrar comigo algumas das conjunções coordenadas adversativas? Você vai lembrar de quem? Do porém, do mais, do contudo, do todavia, do entretanto, do no entanto. Beleza? O porém aqui vai entrar na nossa lista. Beleza? Ok. Edson, eu pensei que a resposta da 9 fosse letra D. Nascemos nas lágrimas, vivemos no sofrimento, morremos na dor. A separação que trata a D não é de termos, é de orações. Nascemos é verbo, vivemos é verbo e morremos é verbo. Não há conectivo aqui. Então isso aqui, nascemos nas lágrimas, vivemos no sofrimento, morremos na dor. Isso aqui nada mais é do que orações, porque possuem aí verbo, cada uma delas tem verbo, vão ser chamadas de orações assindéticas. E aí o que eu falar aqui você revisa depois. E são orações assindéticas, são orações sem o conectivo, né? Sem a conjunção. Beleza? Então, na letra D, ele não separa termos, ele separa orações assindéticas.
E na letra E, gente, que será pior, este que aqui, quando você consegue trocar por pois ou pelo porque, o que ele vai ser uma conjunção coordenada explicativa. Então, neste caso aí, ó, a vírgula, ela separa uma oração coordenada explicativa. Peraí, explicativo não, explicativa. Então, veja, ó, não chore, peraí, explicativo, ó, não chore, que será pior. Ó, eu consigo trocar, ó, não chore, pois será pior. Não chore, pois será pior. Beleza? Revisamos aí. Vamos para a próxima. A última questão. Preencha as lacunas, numerando-as de acordo com a tabela a seguir, todos escritos com o P minúsculo. Ok, vamos lá. Revisando aí, ó, comigo. O porque junto sem acento, você troca por pois, você troca por já que. Vamos começar por ele? Então, porque junto sem acento, você troca por pois, por já que. Então, vamos lá? Beleza, beleza. Ó, ele não trabalha porque não quer. Ó. Ele não trabalha, ó. Aqui vai entrar o porquê, ó. Ele não trabalha já que não quer. Vendo? Ok? Tem mais algum aqui? Não. Então, esse item é qual? Item 1. Item 1 vai entrar aqui, ó. Item 1. 1, 2, 3, 4. No 4, né? 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3, 4. Vai entrar aqui. Olha essa terceira aí, ó. Ó. Porque era jocoso, riam dele. Porque Edson vai entrar aqui, ó. Porque junto sem acento. Você consegue trocar por já que. Ele apenas inverteu as frases, ó. Riam dele, já que era jocoso. Então tá aqui, ó. A gente já eliminaria, ó. Letra A, mas vamos entender, que é o nosso foco aqui. Beleza, olha o próximo aqui, ó. Esse porquê aqui, porque separado sem acento, você vai usar em 3 situações. Quando você puder trocar por qual motivo ou por qual razão. Quando você puder trocar por pelo ou pela qual, né? Pelo qual, pela qual, ou quando aparecer a palavra motivo mais. Então, se aparecer a palavra motivo, você vai empregar o porquê separado sem acento. Porquê separado sem acento. Então, vamos ver aqui, ó. Ó, olha a segunda aqui, gente, ó. Segunda aí, ó. O sofrimento, porque, ó, o sofrimento, porque passei, ó. Quem passa, passa por. Então, aqui, eu consigo trocar por pelo qual, ó. O sofrimento, pelo qual passei e me deu coragem. Consigo trocar. E aqui, ó, consigo também usar o segundo, ó. Usei o segundo aqui e o segundo aqui, ó. Porque não trabalhas. Aqui ele tá igual a, ó, por qual motivo, ó. Por qual motivo não trabalhas? Por qual razão não trabalhas? Tá vendo? Ok? Vamos lá. Essa forma aqui, ó, do porquê junto com acento é a forma substantiva. Então aqui geralmente vai ocorrer um artigo,
um pronome ou um numeral mais o porquê. Peraí. Mais o porquê. Mais o porquê. Então, esses caras aqui, ó, são os que são chamados de fatores de substantivação. Ó. Vão transformar, ó, o porquê, este porquê, um porquê, ó, tá vendo? Então, geralmente, antes do porquê junto com acento, vai haver um desses determinantes. Igual aqui, ó. Quero saber o porquê. E outra coisa aqui, gente, ó. Esse porquê... Cadê? Espera. Ó, esse porquê aqui, ele é igual à palavra motivo. Ele é igual à palavra motivo. Ó, olha aqui como ficou, ó. Quero saber o porquê, ó. Quero saber o motivo, ó. Quero saber o motivo. Então aqui, ó, pela presença do artigo o, houve o quê? Uma substantivação. E no último, porque separado com acento, vai ser usado no final de pergunta. Final de pergunta. Tu não trabalhas por quê? Ó, final de pergunta. Porque separado com acento. Então a resposta aí da nossa questão 10, fechando aí o simulado de gramática da banca CETRED, a resposta é letra A. Então aqui é o 4, aqui é o 1, aqui é o 3. Beleza, gente? Então é isso.